Glória a Deus. Você pode sentar. Santo. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Você que já achou, curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus por este tempo. Amado Espírito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Sabemos que o Senhor já falou conosco e tudo o que pedimos é que o Senhor continue a falar conosco através da sua palavra. Que o Senhor nos guie, nos direcione, que o meu eu se cale para que o seu querer seja feito, para que o Senhor fale nessa noite. A sua palavra que tem o poder de nos tirar de uma realidade natural para uma realidade espiritual. Nós queremos entrar na dimensão onde tudo está feito em Ti. Nós queremos viver debaixo da sua direção e pedimos que a sua palavra nos direcione nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Nós já vamos ler. Antes, eu queria falar um pouco a respeito de uma mensagem que eu ministrei algum tempo atrás, falando sobre a mentalidade. Alguém lembra aqui ou não? Do caminho, no meio da mata. Enquanto eu estudava sobre esse texto de hoje e o que Deus estava me dando acerca do assunto de hoje, eu me lembrei de outro detalhe que eu também tinha estudado acerca da nossa mentalidade. A nossa mente, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida na parte de pensamentos e raciocínio. E ela é dividida, ou melhor, uma parte é pensamentos e raciocínio e a outra parte é memória. Ok? Diga, pensamentos e raciocínios. 50%. Memória, 50%. Amém? A nossa mente, ela é dividida dessa forma. Grande parte do que fazemos no dia a dia, atitudes e decisões que tomamos, ela não está no campo ou na área de raciocínio e pensamentos. Ela está na área de memórias. Porque a memória, ela gera o que nós chamamos de hábitos. E isso gera um comportamento. Por exemplo, eu já disse isso outras vezes, mas eu acho que é o que mais cabe aqui. Quando você acorda de manhã, o que você faz? Gente, sem falar que é abrir os olhos, tá? Por favor. Levanta e vai escovar os dentes. Como eu disse já, quem tem esse costume, né? Quem não tem, a gente respeita também. Mas como que você aprendeu a escovar os dentes? Quem foi que te ensinou? Hã? Minha mãe. A minha também. E no começo, talvez vocês vão até rir, vai falar, como que você lembrava? Mas eu lembro. Eu lembro de algumas vezes minha mãe brigar comigo para escovar os dentes. Alguém lembra disso ou não? Uau, que legal. Isso quer dizer que não foi algo tão simples para nós aprendermos. Mas, quando isso se tornou um hábito para nós, nossa mãe não precisou mais ficar dizendo para nós irmos escovar os dentes. Por quê? Essa informação, ela passou para a área da memória. Ok? Você quer ver outra coisa que faz parte da área da memória? Quem dirige carro manual aqui? Levanta a mão só para me saber. Pode baixar agora.
a mudança de marcha, pisar na embreagem, se tornou algo que faz parte da memória. Você está dirigindo e você vai pondo as marchas. Se tiver alguém do seu lado, você consegue conversar com a pessoa do lado, sim ou não? As mulheres conseguem também? Conseguem, muito mais coisa, porque diz que elas conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não é isso, Robson? Elas são assim, sabe? Só não consegue olhar para o lado, mas enfim. Você vai colocando as marchas lá e aquilo se tornou parte de um hábito seu. Você não fica pensando, não, agora, olha só, agora eu vou pôr a segunda. Não. Ó, agora a terceira. Não. Porque isso se tornou parte da sua vida. É um hábito, se tornou um hábito. Isso gerou um comportamento. É interessante isso, mas isso também faz parte da área da memória. A parte dos pensamentos e raciocínio, ela é pouco explorada. Porque, como eu disse da outra vez também, o nosso cérebro, de certa forma, ele se preparou com uma certa defesa para isso. Eu não sei se vocês sabem, por mais que o nosso cérebro é um órgão pequeno, de aproximadamente 2 quilos, eu acho que é alguns que tem 2 quilos. Mas os estudos dizem isso, aproximadamente 2 quilos. Ele é pequeno, comparado a outros órgãos que nós temos. Ok? Só que ele é um dos órgãos que mais consomem energia do nosso corpo. O nosso cérebro chega a consumir 20 a 25% da energia e da oxigenação do nosso corpo. Talvez você diga, nossa, não é tanto. Se você for pegar a questão anatômica do corpo humano, você vai perceber que existem outros órgãos que também precisam disso. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque a mensagem que Deus me deu nessa noite para ministrar está voltada a literalmente a entender a condição que Cristo nos deu. O que de fato Cristo quer que sejamos. Só que a questão não é essa. Eu acredito que 99,9% das pessoas que estão aqui já sabem qual é a condição que Cristo nos deu e o que Ele espera de nós, baseado na condição que Ele nos deu. Baseado em tudo que nós aprendemos e nós temos ouvido de Deus, nós já sabemos isso. Mas por que é tão difícil viver isso? É essa a questão. E é por isso que eu estou começando a falar sobre essa questão de mentalidade. Talvez você diga assim, não, eu sei. Todos nós sabemos, mas existem coisas que não são tão simples assim. Lógico que existem transformações, ou melhor, existem mudanças que elas acontecem através de uma caminhada, um relacionamento com Deus, através do novo nascimento, sim, de fato. Mas ainda assim, mesmo depois do novo nascimento, a nossa mentalidade precisa ser transformada para essa nova vida. E o que eu estou tentando de mencionar aqui e te mostrar o porquê que é tão difícil, é porque a sua mente rejeita aquilo que é novo. É muito mais fácil para nós, para nossa mente é muito mais confortável, gasta menos energia se manter na região da memória. E é por isso que é tão difícil mudar. Por quê? Diga assim, o problema está aqui, ó. Está aqui. Quando nós falamos isso, tem gente que pensa, pastor, o senhor está subestimando as pessoas, o senhor está chamando os outros de burro. Longe de mim, não é isso. Amém? Não é isso. Esse é um desafio que todos têm.
Porque é uma questão do nosso corpo natural. A nossa mente sempre vai rejeitar o que é novo. É por isso que é muito mais fácil acreditar no que você já ouviu dos seus pais, de pessoas que estão à sua volta, do que até o que a palavra diz a respeito daquele assunto. Por quê? Viver o que a palavra diz te tira do campo da memória e te leva para o campo do raciocínio. Só que a nossa mente sempre vai optar em economizar energia. Lembra disso? E é por isso que é tão difícil. Às vezes nós achamos que são simplesmente bloqueios espirituais, e é isso que eu quero que você entenda. Quando nós entramos numa dimensão em Cristo, num lugar em Cristo de fato, não existe mais nada que te bloqueie espiritualmente. Eu acho que vocês não entenderam, vamos de novo. Quando você entra numa dimensão em Cristo, não existe mais nada que te bloqueie espiritualmente. Porque em Cristo está tudo feito. A realidade de Cristo, quando ela é manifesta em nós, ela nos coloca no lugar aonde tudo está feito. Não existe nada que Deus não possa fazer. Então a questão não é simplesmente espiritual, é de uma mudança de mentalidade. É podermos entrar, permitir com que a nossa forma de pensar alcance essa dimensão e comece a viver e tomar decisões baseado nessa dimensão. Não é simplesmente um novo nascimento, mas é você viver de uma forma diferente, com pensamentos e uma realidade diferente nessa nova vida. É receber uma nova vida e aprender como viver nessa nova vida. Eu me lembro de uma situação com uma das minhas filhas, eu não lembro qual das duas era. Por mais que eu não tenha muitas, mas eu não lembro. Se fosse só uma era mais fácil. Mas um dia ela estava doente, ela era pequena. E ela estava doente e eu falei, papai vai orar por você. Ela falou, não, mas tem que ir no médico. Eu falei, não, papai vai orar e você vai ser curado. Você crê? Eu creio. Eu fui lá e orei por ela. Orei por ela e tal. E depois eu falei, tudo bem, filha, você está melhor? Ela falou, pai, estou melhor. Mas é agora que a gente vai no médico? Pastor, que besteira é isso? Não, é disso que eu estou falando. É por isso que é tão difícil para nós acreditarmos nisso. Porque a gente rejeita o que é espiritual. Nós rejeitamos a condição que Cristo nos deu. Porque naturalmente é mais fácil pensar como nossos pais e o sistema nos ensinou a pensar. Escute, eu não estou aqui para questionar a fé de ninguém, não é isso. E existem lugares na fé que eu também preciso alcançar. Só que a realidade é que nós fomos ensinados desde pequenos. E nós também ensinamos muitas vezes os nossos filhos a como pensar e viver de uma forma natural. E em nós foi gerando uma cultura, um entendimento, a ponto de você ouvir o que eu falei agora e falar, o que tem de mais no que ela falou? Naturalmente, nada. Mas se nós cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que a Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas dores, enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava, e pelas suas pisaduras nós fomos. Está entendendo?
nós somos impedidos de entrar numa dimensão espiritual. Nós somos impedidos de se comportar de uma forma diferente, porque a nossa mentalidade não alcançou essa dimensão. É muito mais fácil pensar de acordo com aquilo que já ouvimos, do que já aprendemos. O caminho da fé, para a nossa mente natural, é um caminho de dúvida. E é por isso que ela evita nos levar para este lugar. É por isso que quando nós nos posicionamos e falamos, eu vou ficar aqui, eu vou continuar crendo. Quando o calo aperta, será que não é melhor eu fazer aquilo? É a sua mente dizendo, ei, aí você está gastando muita energia, volta para lá. Toma o Neosaldina, o Dipirona. Por quê? Desde pequeno nos foi ensinado assim. E eu não estou falando que existe maldade nos pais, e não é isso que eu quero dizer. A maior tristeza para um pai e para uma mãe é ver ele chorando e não saber muitas vezes o porquê. Eu entendo toda a intenção de um pai e de uma mãe, porque eu também sou pai, eu também dei remédios. E não estou acusando ninguém por isso. Porém, essa mensagem, esse entendimento sobre a nossa mentalidade, me fez chegar neste lugar e entender que nós somos o que somos, porque fomos ensinados a ser como somos. E rejeitamos o que de fato éramos para ser. Entendeu? E rejeitamos o que de fato éramos para ser. Nós vamos falar nessa noite de um homem que ele passou por uma trajetória. E ele viveu algo que nem ele mesmo se achava capaz de viver. Só que algumas coisas precisaram acontecer dentro dele. Vamos ler Êxodo capítulo 2. Só para mim deixar claro, pastor, isso aí está na Bíblia sobre a mente? Não, isso é neurociência, tá, gente? Essa noite a gente quer ensinar um pouquinho sobre isso também. É brincadeira, é uma doutora, um doutor, se eu não me engano, e ele falou sobre isso, e eu achei interessante. Isso é literalmente a medicina explicando as nossas limitações. Amém? Mas vamos ler Êxodo capítulo 2, verso 1. Um homem de casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, o escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Armando, o menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Verso 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então, armando o menino, perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Verso 8. A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou.
Quando o menino já era grande, ela o levou para a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Quantos conheciam já a história de Moisés? Moisés foi colocado no rio e foi encontrado pela filha de Faraó, encurtando a história, amém? E aqui começa a acontecer algo na vida dele. Moisés, para não ser morto, foi colocado pela sua mãe no rio e foi encontrada pela filha de Faraó. O texto diz que a mãe dele foi buscada. Lógico que a filha de Faraó não sabia exatamente do que se tratava, mas ele foi criado pela mãe. Com uma certa idade, ele foi levado de volta para a filha de Faraó, e o texto diz que ele se tornou filho dela. Ok? O que aconteceu aqui? Moisés começou a viver dentro da cultura, aprendendo a cultura dos egípcios. E que não era uma cultura qualquer. Eles tinham os melhores professores, os melhores pensadores e poder aquisitivo. Eu acredito que Moisés, com 18 anos, quando ele foi tirar a carteira dele para dirigir cavalo, ele ganhou manga larga, eu acho. Era um dos cavalos mais caros que tinha na época. Pastor, por quê? Na época não tinha carro, né, gente? Então, acho que ele ganhou manga larga. Tudo que ele precisava, naturalmente falando, ele recebeu. Só que mais que isso, enquanto ele esteve no Egito e foi sendo ensinado, ele foi recebendo os ensinos, a cultura de Faraó, do Egito. Ele foi recebendo tudo aquilo que um egípcio tinha direito, Moisés recebeu. E ele foi sendo ensinado a como ser um egípcio. A minha pergunta para você é: Moisés era egípcio, sim ou não? Hã? Moisés era egípcio, sim ou não? Ele nasceu no Egito? Mas ele estava aprendendo tudo do Egito. Isso fazia dele um egípcio, sim ou não? Depende da forma que você se comporta, baseado naquilo que você recebeu. Moisés era hebreu, mas de acordo com a cultura que ele recebeu, ele se tornou um egípcio. E ele começou a se comportar como um egípcio. E ele começou a viver como um egípcio. Escute. O poder não tem, ou melhor, o ambiente não tem poder de te influenciar, desde que você saiba quem você é. Quando você não sabe quem você é, você se torna a pessoa, o humano, o crente, seja qual for o nome, camaleão. Todo o ambiente você consegue se adaptar. E ele foi se tornando literalmente um egípcio. Ninguém contrariava isso. Até que existe um momento que algo mexeu com Moisés. Vamos ler. Capítulo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, amém, gente? Se ele já era homem feito, segundo a cultura, ele já tinha mais de 30 anos, amém? Naqueles dias,
Sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Gente, só uma pausa aqui. O povo hebreu era escravo dos egípcios, sim ou não? Sim ou não, gente? A minha pergunta para você, era natural eles serem açoitados, sim ou não? Então o que tinha de novo aqui? O que Moisés estava vendo de novo aqui? Não tinha nada novo. Porém, o ambiente que estava sendo preparado espiritualmente era novo. E você vai entender aqui. Vamos lá. Verso 12. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? Vamos parar aqui. Veja só. Era normal então os hebreus serem açoitados, porque eles eram escravos. Mas naquele momento existe algo que subiu para o coração de Moisés. Ele olhou para alguém que fazia parte do seu povo com compaixão. Agora a minha pergunta para você é: quem disse para Moisés que ele era um hebreu? Hã? A mãe. Lá atrás diz que a mãe dele foi buscada para amamentar ele, ok? E eu imagino que ela foi amamentando e ele foi crescendo e ela falando: ei, você vai voltar para lá, mas você não é de lá. Você é um hebreu. Porém ele foi crescendo e recebendo a cultura do Egito. Mas naquele momento, o que Moisés teve foi um choque de realidade, e isso despertou nele a sua origem. Ele olhou para o hebreu e falou: estão espancando o meu povo. Deixa eu te falar uma coisa. A sua origem está ligada ao seu sustento. Moisés sabia a sua origem porque ele foi sustentado por uma mulher que era hebreia e falou para ele: você é hebreu. Ela que sustentou ele. Escute, a cultura do Egito não é maior do que o sustento de Deus e a sua origem. Naquele momento ele se deparou com isso. Eu aprendi um monte de coisa aqui. Só que alguém do meu povo está sendo espancado. O que falou mais alto foi a mãe que amamentou, foi a mãe que cuidou. A origem dele falou mais alto. Escute, é importante que nós entendamos isso. Eu e você não estamos à procura de algo que nos faça nos sentir bem. Nós não podemos procurar nada que nos faça sentir melhor. Nós temos que procurar, de fato, a nossa origem. Pastor, que origem? De onde o senhor está tirando isso? A sua história não começou no ventre da sua mãe. A sua história começou em Cristo. Aqui Moisés já tinha passado um monte de coisa, tinha ouvido um monte de coisa. Talvez ele tinha sido ensinado a ser alguém que falasse diante dos outros, seja qual for a circunstância. Mas naquele momento, a origem dele falou mais alto. O que eu quero que você entenda é que não importa qual foi a sua trajetória e o que você ouviu, se você reconhecer a sua origem,
Se você reconhecer a sua origem, Deus começa a fazer algo na sua vida. Pare de se justificar. Não aceite algumas coisas que aconteceram na sua vida como justificativa. Porque a sua história não começa aí. A história de Moisés não começou no Egito. Ele era hebreu. Pastor, do que você está falando? Talvez você diga assim, não, pastor, tem coisas que eu não tenho na vida, porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque eu não tive uma oportunidade de emprego, eu não tive uma oportunidade de estudar. Mentira, não é isso. Não permita com que isso te paralise, porque isso é trajetória, é meio do caminho. Tudo começou antes disso. E em Cristo, na sua origem, tudo está feito. Só que é mais fácil nós acreditarmos no que o sistema diz. Não que eu estou dizendo contra algumas coisas, não. Mas tem coisa que nós ouvimos que é muito mais fácil acreditar. Eu já usei esse exemplo e vou usar de novo porque para mim ele é muito prático. O que o seu pai e sua mãe falavam para você ir para a escola? Às vezes eu não queria acordar de manhã. Acho que todo mundo aqui estudou um período de manhã, sim ou não? Aí eu não queria acordar de manhã. Minha mãe falava, acorda, menino, vai para a escola para você ser alguém na vida. Não era assim? Essa é a cultura. Pastor, o senhor está falando que eu não devo estudar? Também não é isso. Eu só quero que você entenda que não é a cultura que te sustenta, é a sua origem. O que sustentou Moisés não foi a cultura que ele recebeu no Egito. Foi a mãe dele, a origem dele. Foi ela que deu de comer para ele. O que te sustenta, o que me sustenta, não é o trabalho ou a profissão que você tem. Por mais que você pode ser uma resposta para Deus lá. Mas entenda algo, quem te sustenta é Deus, não é o salário que você recebe. E ainda vou te dizer mais. Se você está estudando para ser um médico, um enfermeiro, um advogado, seja qual for a profissão, faça isso se você entende que você tem um propósito. Porque se você estiver debaixo do propósito, quando você entrar dentro de um hospital, aquele hospital não vai ser mais o mesmo. Quando você entrar dentro de um lugar onde corresponda à sua profissão, você não será mais o mesmo. E isso não está ligado ao que você faz, ao que você estudou, mas sim à sua origem. A minha e a sua origem está em Deus, está em Cristo. Mas, pastor, antes de tudo, Cristo não existia, gente. 1 João diz que ele era o verbo, não é isso? E o verbo estava na onde? Estava na onde, gente? Em Cristo tudo foi feito. Entenda algo. O que aconteceu com Moisés despertou a origem dele. Quando você entende a sua origem, Deus começa a te direcionar a lugares. A um lugar onde você de fato se encontra com Ele. Vamos para o versículo 15. Capítulo 2 ainda, tá? Diz assim: informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando eles voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? 19.
Elas responderam, um egípcio, um quê, gente? Sabe por que ele foi reconhecido como egípcio? Porque ele falava e agia como egípcio. Mas esse aqui é o mesmo Moisés. Ele agia e falava, a cultura começou a tomar a parte da memória dele. E baseado na memória que ele tinha um comportamento. E ele foi reconhecido como um egípcio pelo que ele fazia. Pastor, mas peraí, o senhor está falando que ele entendeu a sua origem, é verdade. Eu posso dizer que se fosse na nova aliança, o que aconteceu no momento que ele matou o egípcio, ele teve um choque de realidade, de fato de quem ele era. Um novo nascimento começou a acontecer, porém a mentalidade dele não mudou. Eu não estou falando que foi um novo nascimento, eu estou trazendo isso para a nova aliança, amém? Porque o novo nascimento está baseado em Cristo. Só que a mentalidade dele não tinha mudado. Consequentemente, o comportamento dele também não. Então, quando ele chegou no poço, o comportamento dele entregou ele, é o egípcio. Vamos continuar lendo. 19. Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel, alguém sabe quem é Reuel ou não? Não? Vocês já vão entender. Obrigado, vamos lá. Então Reuel disse às filhas, e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, a qual deu à luz um filho, quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Preste atenção. Quando você encontra a sua origem, de onde você veio, você é direcionado por Deus. Foi isso que eu disse, não é? Então, Moisés não foi para Midian à toa. Sabe o que eu descobri? Midian, o nome daquele lugar, era o nome de uma das filhas de Abraão, com uma das suas concubinas. Entendeu ou não? Midian foi uma das filhas de Abraão, com uma das suas concubinas. Aquele lugar, Midian, recebeu uma cultura que o Deus dela era o Deus de Abraão. O que isso quer dizer? Quando Moisés entendeu a sua origem, Deus o direcionou para um lugar onde ele pudesse entender quem de fato ele era. Escute, não existe identidade sem entender origem. Primeiro ele teve que entender a sua origem. E aí Deus levou ele para um lugar onde ele entenderia posteriormente a sua identidade. Pastor, e como entender a identidade? Vamos ler aqui o verso... capítulo 3, verso 1. Todos acharam? Moisés apacentava ao rebanho de Jetro, e seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou
e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Gente, só uma pausa aqui. A sarça estar em chamas não era novidade. Porque no deserto era normal a sarça pegar fogo. Ok? Lugar muito quente, a sarça pegava fogo. Mas a questão não era a sarça pegar fogo, era ela não se consumir. Você está entendendo? E o que chamou a atenção dele, pega fogo e não se consome? Então, disse comigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. A sarça não se queima. Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu, gente, o Deus de seu pai. Aonde que ele ouviu que ele fazia parte da linhagem de Abraão? A mãe dele falou sobre isso, mas quando ele chegou em Midian, ele encontrou Jetro, que era um dos sacerdotes daquele lugar. E ele começou a ensinar acerca da promessa que Deus tinha feito para os seus antepassados. O que eu quero que você entenda aqui é que Deus estava levando Moisés para um processo de desintoxicação. Deus estava levando Moisés para um processo onde seria tirado tudo que ele sabia. Onde Moisés teria que se esvaziar de tudo que ele recebeu no Egito para receber algo que tinha a ver, ensinamentos que tinham a ver com a sua origem. E Jetro começou a dizer, Abraão recebeu uma promessa e nós fazemos parte dessa promessa. Quando Moisés começou a entender que Deus tinha liberado uma promessa para o seu povo, ele falou, não é possível que o que Deus tem para o meu povo é aquilo lá. Quando você entende a sua origem, Deus te leva para o lugar onde você começa a se alimentar. Você começa a beber de algo que está ligado à sua origem. Quando as filhas de Jetro encontrou ele estava na onde? Do lado da onde, gente? Você para no poço para quê, gente? Para beber água. Moisés começou a beber e comer daquela terra. Moisés começou a comer e beber do que Jetro dava para ele, do que Jetro ensinava para ele. E um certo dia, ele estava pastoreando e a sarça começou a pegar fogo. Vamos continuar lendo. Verso 5 de novo. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, levá-los para uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu
o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Quando você entende sua origem, Deus te leva para um lugar onde você começa a ser alimentado. Você começa a ser direcionado, baseado na sua origem. E é nesse lugar que Deus fala com você. Não foi um lugar aleatório. Não foi um negócio assim, estou correndo, fugindo, para onde eu chegar, chegou, não. Existiu porquê ele ir para Midian. E ali, nesse lugar, Deus falou com ele. E Deus foi literalmente trabalhando a mentalidade de Moisés. Pastor, por quê? Não tem como ser um libertador sem antes você ser liberto. Você está entendendo? Moisés foi levado do Egito para Midian, para que o Egito fosse tirado de dentro de Moisés. Moisés foi levado do Egito para Midian, para que o Egito fosse tirado de Moisés. No começo, quando Moisés chegou em Midian, era mais ou menos assim. Alguém aqui é mineiro? Mineiro? Uai? Baiano, alguém aqui é baiano? Quem tem aqui pouco tempo que veio da Bahia? Pouco tempo, tem alguém ou não? Só para me ajudar, não tem? Beleza, não tem problema, mas ainda assim eu consigo dar esse exemplo. Se uma pessoa chegar de Minas hoje e começar a conversar conosco, você consegue identificar de onde ela é? Gente, Minas já é puxado, mas o pessoal do Sul, eu acho que é mais ainda, né? Eu acho bonito até os sotaques deles, mas entrega de onde eles são. Quando Moisés chegou na terra de Midian, o sotaque dele entregava ele. A cultura. E tudo que Deus começou a fazer nesse tempo, o período que ele estava em Midian, Deus começou a tirar o Egito que existia dentro de Moisés, para que ele voltasse como um libertador, porque somente um liberto pode libertar cativos. E isso não estava ligado à origem, porque ele era hebreu. Aí já era mentalidade. O que estava sendo mudado em Moisés, em Midian, era a mentalidade dele, era a cultura dele, porque ele já sabia neste momento que ele era de fato um hebreu. Só que algo aqui dentro precisava mudar. Escute, Deus tirou você do Egito e te trouxe para cá, para que a sua mentalidade fosse mudada, para que você entendesse que você não é de lá, mas você tem que voltar lá, para libertar aqueles que estão lá. Pastor, para que Deus me trouxe para cá? Aqui é Midian. Deus quer mudar a sua mentalidade. Deus quer que você tenha um encontro com Deus. Deus quer que você entenda quem você é, para que você volte lá e resgate os perdidos. É por isso que a igreja é fundamental no reino. Faz parte do reino. Porque aqui nós somos desafiados a viver a palavra. Em todos os níveis. Nós somos desafiados a viver a palavra. E Moisés foi desafiado em Midian. Ele foi sendo ensinado uma nova cultura. Isso levou a ele ter um comportamento diferente. Naquele lugar ele se encontrou com Deus. E isso começou a despertar nele a sua identidade. Foi o que Deus falou para ele. Disse para ele: você volta, porque através de você eu vou libertar aquele povo. Quando você se encontra com Deus e sabe de onde te veio, Ele revela para você o que você veio fazer aqui.
quando você permite com que Deus mude a sua forma de pensar, os seus projetos e os seus planos, Ele te faz entender quem de fato você é. A sua identidade é revelada. E Moisés começou a entender que ele era um libertador. Lógico, talvez você vai dizer assim, pastor, teve algumas questões que ele colocou, é verdade. Só que nada impediu dele ir. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se você continuar lendo o texto, eu não quero ler para nós não tomarmos mais tempo. Ele falou assim, eu vou, e como que vai ser? Eles vão acreditar em mim? Como que eles vão acreditar? Quando eles perguntarem seu nome, o que eu digo para eles? O que Deus respondeu? Eu sou. Como assim eu sou? Em outras palavras, se Deus dissesse para você hoje, você perguntasse para Ele, assim, quem és tu? Ele ia te dizer, eu sou tudo que você precisa. Eu sou a prosperidade que você precisa. Eu sou a cura que você precisa. E aí Moisés falou, não, mas aí é pouco. Tá bom, o que você tem na mão? Um cajado, não foi isso? Transformou o cajado, não foi isso? E Moisés ainda achou pouco. Ele falou, coloca a mão no seu peito. Colocou a mão no peito. Tirou, tinha lepra, depois estava curado. Sabe o que isso quer dizer? Essa é a mensagem que você vai pregar lá fora. A experiência que você teve com Deus aqui. E é isso que vai levar as pessoas a se prostrarem e quererem o Deus que você serve, se assim posso dizer. Ou melhor, vão querer se tornar filho do mesmo pai que você é. Porque as experiências que ele teve lá com Deus foi o que ele levou para o Egito, e essa foi a mensagem. Não basta ouvir de Deus, não é isso que faz a diferença. A diferença é quanto você tem de Deus. A diferença não é quantos versículos eu sei da Bíblia decorado, mas é o quanto desses versículos estão em mim. É isso que vai fazer a diferença. O quanto existe de Cristo em mim e em você. O quanto essa verdade se manifesta em mim e você. O processo na vida de Moisés foi exatamente esse. Ele entendeu sua origem, Deus direcionou ele para um lugar, Deus falou com ele naquele lugar, desconstruiu tudo que ele tinha construído através da cultura egípcia. E Deus deu um entendimento de quem ele era. A identidade de Moisés foi revelada. Depois de tudo isso, Moisés estava pronto para voltar. Sabe por quê? O que nós fomos chamados para fazer aqui não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. Então Ele precisa dizer. Nós precisamos nos encontrar com Ele. Escute. Deus não te chamou para fazer revolução. Ele te chamou para te trazer transformação. Tem gente idolatrando alguns que se diziam ser revolucionários. Isso não tem nada a ver com Deus. Não foi revolução, é transformação. E a transformação só pode ser trazida quando de fato você entende quem você é. Você é um libertador. Por quê? O libertador está dentro de você. E é por isso que a nossa mentalidade precisa mudar. Nós precisamos expandir. Nós temos que ter uma visão ampla do reino de Deus. A sua vida não se resume a participar de cultos. Deus quer mais de mim e de você. A sua vida não se resume em fazer uma faculdade, em ter carros ou casa, por mais que Ele pode te dar tudo isso. Existe algo que Deus quer que você faça. Deus quer te levar ao Egito para você libertar aquele povo. Pastor, onde é o Egito? Talvez o seu trabalho, onde Deus te colocou. A escola, a sua casa. Enquanto você ficar se queixando e se fazendo de coitado, porque você não recebeu algumas coisas, Deus não pode te levantar como um libertador, porque esse não é o pensamento e a linguagem de um libertador.
Um libertador sabe quem é. E sabe que o meio, o que aconteceu no meio, na sua trajetória. Pastor, meus pais não foram tão bons. Isso aí não muda, porque a sua história começou antes disso. Mas pastor, eu fui um erro do anticoncepcional. Não interessa. A sua história começou antes disso. Deus te criou para que você fosse resposta para algo. Você não está na terra a passeio. Existe uma mensagem que está dentro de você, que existem pessoas específicas que precisam dessa mensagem. A liberdade que Deus te deu para algumas coisas que a sua mente já alcançou, existem pessoas que Deus quer usar você para que elas sejam destravadas. Isso não tem nada a ver com ninguém, gente. Isso é um encontro com Deus que desperta essa realidade e essa identidade. Só que para isso você precisa entender que tudo começou antes. Tudo começou antes. Não foi no ventre da sua mãe. Foi antes disso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 6. Perdão, gente, não é Lucas 6 não, acho que é Lucas 4, eu anotei errado. Lucas 4, é isso mesmo, nós já vamos ler. Lucas 4, verso 18. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz, vamos ler o 17 primeiro. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, em Isaías 61, ok? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar o que, gente? Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isso aqui foi uma afronta. Um dos motivos de quererem matar Jesus foi esse discurso. Só que eu quero que você entenda o que espiritualmente estava acontecendo ali. Ele estava dizendo que a promessa de Isaías 61 estava se cumprindo naquele dia. O Espírito que estava sobre ele, que ungiu ele, através da cruz do Calvário, da morte e ressurreição, foi dado para mim e para você. O que isso quer dizer? A palavra de Isaías 61 é uma realidade manifesta na sua e na minha vida através de Jesus. Pastor, o que isso quer dizer? Você é um libertador. Porque o libertador está dentro de você. Essa é uma realidade. Nós morremos a sua morte e vivemos a sua vida, não é isso? Sabe o que isso quer dizer? Nós morremos para o pecado, porque Ele morreu para o pecado, e nós nascemos para a vida, que é a vida de Cristo. Isso significa que eu e você fomos chamados para fazer o que Ele fazia, ou continuar o que Ele começou. Escute, não tem nada a ver
Com a trajetória eu volto a dizer, pastor, eu já passei por igrejas, eu já me frustrei, Escute, não tem nada a ver com isso. Isso é um meio. Eu estou falando da origem, eu estou falando de antes disso. E eu estou falando o que Deus quer que você entenda. Ele te ungiu para anunciar o evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos. Será não. A cruz foi para todos. Só que nós não podemos pensar como escravos. Nós não podemos pensar como egípcios. Sabe por quê? A autoridade, a mentalidade de libertador não está na escravidão e nem no Egito, está em Cristo. Então eu e você precisamos pensar de acordo com a palavra. Eu e você somos desafiados a viver de acordo com a palavra. Até que a realidade do reino faça parte da nossa memória. Está entendendo ou não? Por que eu comecei falando sobre isso? Até que quando nós nos deparamos com uma circunstância que o nosso filho, a nossa filha, ou alguém estiver enfermo, ao invés de nós colocarmos dentro do nosso carro, correndo para socorrer, nós vamos colocar a mão e dizer, você é curado em nome de Jesus. É mais fácil pôr no carro. Escute, eu não estou falando o que você faria, eu estou falando o que nós faríamos diante dessa circunstância. Isso é porque na nossa memória está isso, esse é o caminho mais fácil. Só que entenda algo. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo no meu espírito. Deus está levando pessoas aqui para Midian. Deus está levando alguns aqui para Midian. E esse é um tempo de desintoxicação. Deus quer tirar tudo que é natural aí de dentro. Deus quer tirar o apoio que você tem naquilo que você fez ou que você deixa de fazer, nos seus estudos, na sua cultura, para que a realidade de Deus comece a fazer parte da sua vida. Para que a realidade de Deus comece a fazer parte da nossa vida. Creia nisso. O que Deus quer fazer através de você vai além do que você viu. Só tenha convicção de onde você veio. E se você tem essa convicção, decida se encontrar com Ele. Que nesses encontros, uma hora Ele vai te dizer, é isso que você é para isso que você nasceu. E consecutivamente, você vai começar a viver e agir e se posicionar como um libertador, porque é isso que você é nele, é assim que Ele olha para você. Talvez você se olhe como um coitado, um incapaz, mas Ele olha para você e fala, ei, não é isso não, você é um libertador. Você é um libertador. É através de você que eu quero liberar a vida. Sabe, você pensa que está naquela faculdade para aprender algo que está lá. Ele quer que você dê o que você tem, porque o que vai fazer a diferença é isso. Você não está lá para se tornar algo, porque o que você é maior do que qualquer profissão. Por mais que Deus pode usar isso, Ele te ungiu, Ele te ungiu. E olha, sabe o que é interessante? Quando Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou, Ele disse, eu vos deixarei. Agora o Espírito Santo não está mais sobre você, Ele está dentro de você. Sabe o que isso quer dizer? Não é simplesmente uma manifestação, é uma realidade. Não é um momento de êxtase do culto, não. É identidade, é Cristo fluindo através de onde você estiver. Através das suas palavras, através das suas atitudes.
escute, pare de choramingar, pare de choramingar, porque o que Deus tem é muito maior que isso. Você é maior que isso. Se você pudesse, coloque de pé, por favor. Se você quiser se ajoelhar ou ficar sentado, não importa. Voz me chama sobre as águas. Mas eu queria que você falasse com Deus. Onde os meus Diga: Jesus, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Diga: eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais me esvaziar de mim mesmo, da minha cultura, da cultura do Egito. Eu quero a sua vontade. Vamos, fale com Deus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo
já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Feche seus olhos. Faça uma oração de entrega nessa noite. Diga: Jesus, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Se esvazie de si mesmo, vamos. Diga: Jesus, me ajuda. Eu quero abrir mão de todo o meu conhecimento, de todas as marcas que o Egito trouxe em mim, de todas as marcas que a religião trouxe em mim. Sabe, a religião, ela te traz um comportamento que não está fundamentado em Cristo. Diga: Jesus, eu quero abrir mão. Diga: Jesus, eu quero me esvaziar. Diga: eu quero me esvaziar. Assim como Moisés estava se esvaziando de si mesmo em Midian, e ele teve um encontro com Deus. Fale com Deus nessa noite. Diga: Jesus, eu quero ter experiências para contar lá no Egito. Diga: eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus, eu quero ter experiências para contar lá no Egito. Estou só te esperando, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Escute, o Espírito Santo me disse algo agora. Naquela época era normal a sarça pegar fogo e tinha um monte de sarça. Hoje é normal ver um monte de crente, um monte de evangélico. Só que o que Deus quer é te levantar como alguém diferente. Como alguém que pega fogo, mas não é consumido. É normal ter um monte de crente, mas Deus quer te levar levantar alguém que queima por paixão, por fogo nele. E ao contrário de ser consumido, a vida flui. E eles olham, por que não se consome? Eu quero. A minha Jesus, casa. vida, libera vida neste lugar, Jesus. O seu fogo, olha nos olhos dele. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa.
Você que quer queimar por Jesus, levante suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. Vamos, vamos. Eu libero, Jesus, uma unção nesse lugar agora, que vai quebrar todo jugo, todas as cadeias, toda a mentalidade antiga agora. Libera o seu fogo, Jesus. Libera o seu fogo. Deus, que possamos queimar, que as pessoas se aproximem de nós para ouvir Deus. Assim como através da sarça, a sarça queimava e não consumia, você vai queimar por Jesus e não vai se consumir. A vida de Deus, eu libero nessa noite. Eu libero nessa noite os seus olhos sendo incendiados pelos olhos de Jesus. Ele olha para você. Ele olha. Oh, Ralabanae. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Os olhos que eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Deixa a vida fluir, vamos. Deixa a vida fluir. Deixa a vida fluir. O Senhor está tirando você do lugar de paralisia, de engano, de humanismo e naturalidade. Está te levando para o sobrenatural. Ele está te levando para o sobrenatural. Libertador, libertador. O Espírito do Senhor Deus está em você. O Espírito da vida está em você. Moisés se aproximou da sarça e Deus falou com ele: as pessoas vão se aproximar de você e vida vai fluir. Deus vai falar. Deus vai falar. Eles vão dizer assim: não, eu já vi crente, mas que nem você, pegando fogo, eu nunca vi. Porque a vida de Deus, a vida de Deus, o fogo de Deus hoje, a unção seja liberada sobre a sua vida. Os seus olhos são abertos. Olhe nos olhos dele, olhe nos olhos de Jesus e se encontre nos olhos dele. Olhe nos olhos dele e se encontre. Olha para ele, veja você nele. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para quantas vezes você tentou. É mais, tem mais, tem mais. Rosso de calababacha da labalabacá. Rosso de calababacha. A vida de Deus, a vida de Deus destrói todo humanismo, todo medo agora, toda dúvida. Oialamaçô de camanaê, raçô de camanamaçô de que, sonamamaçô de camanaê.
Escute, não é ir para o céu, é trazer o céu para a terra. É trazer o céu para a terra. Declaro uma geração de libertadores se levantando neste lugar. Essa semana nós estávamos com uma pessoa que ministra o mundo todo. E ele nos disse: eu já estive ministrando naquele lugar. E vocês não têm noção do que existe de Deus e o que Deus quer fazer lá. Ele disse: vocês são um transatlântico. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe para Midian, para te esvaziar do Egito e para dizer de fato quem você é. Você é um libertador. Você é um libertador. Que o Espírito Santo te faça a partir de hoje queimar por Ele. Isso para mim ficou muito forte. Moisés se aproximou porque a sarça queimava, mas não se consumia. Não era um fogo natural. A vida de Deus, ela não te consome. Quando você faz o que é de Deus, você não fica cansado. Muito pelo contrário, esse fogo traz vida, traz sonhos. Que o fogo de Deus possa te queimar e não te consumir. Que Ele traga vida. Que Ele queime apenas uma coisa: os seus projetos, as suas vontades, para que a vontade dEle seja feita. Quantos aqui querem fazer a vontade do Senhor? Só mais um minuto só, levante suas mãos e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele, vamos, libera essa vida que está em você. Declare palavras de vida sobre o dia de amanhã. Diga: eu vou me levantar como um libertador na minha família, no meu trabalho, na minha escola, por onde eu passar. Vamos, libere vida. Diga: em nome de Jesus, através de Cristo, eu farei obras maiores, eu farei obras maiores. Foi para isso que você foi chamado. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando os seus projetos para que a vontade dEle se cumpra. E ela amassou de calamanaie. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor com o melhor que você tiver.